Paulo Branco, tudo bem? Falando da alimentação e a função intestinal, olha os peixes. Você quer emagrecer, você come a tilápia. A tilápia é um peixe rico em proteína, é um peixe literalmente magro. Então, para quem é atleta e quer enxugar, e quem não é atleta também, à noite você pode comer uma tilápia, né, até 200 gramas, com verduras e legumes. A tilápia é excelente para perda de peso, pelo alto teor de proteína e pelo baixo teor de gordura. Agora, os peixes que têm uma gordura saudável são os peixes de água profunda, o salmão. Né? Salmão é um peixe que tem gordura insaturada, uma gordura saudável, que forma hormônios, forma membrana celular, conduz vitaminas A, D, E e K e também lubrifica a parede intestinal. Tá bom? Então, salmão, gordura insaturada. A tilápia, peixe magro, perder peso. Salmão, então, dá aquela gordura fundamental para, junto com as fibras, tornar as fezes macias e não machucá-lo na hora de evacuar, não fazer força para evacuar. É uma lubrificação intestinal dada pelos peixes de água profunda, como o salmão. Se você for comer o frango, até 200 gramas também, você dê preferência à parte magra do frango. A parte magra do frango é a parte central da ave. A parte gorda do frango é a parte de sustentação da ave, as coxas. Né? Mas nós queremos comer a coxa, né? E afastamos um pouquinho a parte magra do frango, que é a parte central da ave. O frango também é excelente, junto com fibras, junto com verduras e legumes, atua muito bem, acelerando a função intestinal, tá bom? Mas não esqueça, hein? Dê preferência à parte central da ave, a parte magra da ave. Né? Tome café como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Mendigo no sentido figurado, no sentido de comer a parte magra, não a parte gorda da ave, sempre associado a 20 gramas de fibra por dia. Vamos falar sobre a uva um pouquinho. A uva é importante, quanto mais escura melhor. Porque a uva tem uma substância chamada resveratrol, que é uma substância anticâncer, é uma substância que evita a lesão do DNA da célula. Vocês sabem que o câncer começa numa atipia celular, né, no código genético, alteração do código genético da fruta. A uva mais vermelha, quem garante a cor vermelha é o resveratrol, substância importantíssima que blinda as células contra o envelhecimento e blinda o DNA da célula contra o câncer. Vamos seguir aqui. Né? Morango, importantíssimo, fonte de vitamina C. As vermelhas são ricas em licopeno também, que é um potente antioxidante de largo espectro da membrana celular. Então, o morango também é rico em vitamina C. Continuando, a manga, né? Eu sou paraense, portanto adoro a manga. Peguei muita manga em Belém do Pará, nas praças de Belém do Pará, né? Muita manga. Maçã. O que se quer da maçã e da pera é uma fibra chamada pectina. E não esquecer que a casca da maçã, ela tem muito mais fibras e minerais que a polpa da maçã. A polpa da maçã tem frutose, é um açúcar. O que nós fazemos? Cortamos a casca, jogamos fora e comemos a polpa, que é açúcar. Então nunca abandone a casca da maçã. Você pode bater no liquidificador, casca da maçã, né? Maçã com casca, pera com casca, brócolis com flor. Não abandone o talo também do brócolis é rico em vitaminas, minerais e fibras. Então a maçã, importantíssima, não esquecer da casca. A casca é rica em fibras, vitaminas e minerais, né? E a maçã e a pera, o que se quer é a pectina, que é uma fibra, que tanto faz emagrecer, porque forma um gel no estômago, né? Como faz evacuar por ser insolúvel, uma fibra insolúvel. E se diz que uma maçã por dia, você afasta o médico, né, por uma semana, tá bom? Não esquece, não abandone a casca das frutas, porque ela tem 3 vezes mais fibra do que a polpa. E também um estudo mostrou que diminuiu o câncer de intestino grosso em 43% em ratos o consumo de uma maçã por dia ou uma pera por dia. Vem aí, vamos levar. Que linda essa uva, cara. Vou levar essa uva, hein? Freguês antigo, viu?
vegetais. Dos vegetais, a alface, que é muito frequente em restaurantes, né? Até em sanduíche você pode colocar alface. A alface, como todos os vegetais, você quer dela a fibra, né? E ela te faz muito emagrecer. Costumo falar que tem 3 coisas que fazem emagrecer: água, ar e alface. A alface tem minerais, tem vitaminas e tem a fibra que, juntamente com a água, faz o intestino funcionar. Você imagina que a fibra só funciona com água. Senão as fezes ficam ressequidas, ficam secas. E as doenças proctológicas, como a hemorroida, a fissura, incidem mais em pacientes com baixo consumo de fibra. Que as fezes ficam duras, o cocô fica duro. Aí te machuca da ferida, da fissura, as forças para evacuar da hemorroida. Então não te esquece. Você tem que consumir 20 gramas de fibra por dia, associada a 2 litros de água, para o cocô ficar macio. Se você tiver essa fórmula na alimentação, você nunca vai ter doença proctológica, nem hemorroida, nem fissura, tá bom? Não te esqueça. Sempre à noite, alface, brócolis e 200 gramas de proteína. Pode ser frango, pode ser o salmão, gordura insaturada, mas sempre 20% do teu prato, 20 a 30% do teu prato, ó, folhas verdes. Você não vai ter hemorroida, tá bom? Um abraço. Valeu, obrigado, valeu. Ó, sacolinha, compra da feira. Mexerico, ó. Adoro mexerico, né? E a mexerica, você vai ver, ó. Você abre a mexerica, né? Já comer a mexerica. Tá vendo a mexerica? Né? Você pega, adoro. O bagaço é importantíssimo. Tem a fibra, a vitamina C, tem nutrientes, e tem a fibra que você precisa para a função intestinal, importantíssimo. Não fique sem comer 30 gramas de fibra por dia. Vai fazer força para evacuar, o cocô vai ficar duro e você vai ter doença proctológica, hemorroida, fissura, não é? Então tem muito importante, sempre 20 a 30 gramas de fibra a dia. Mexerica. Bagaço, importantíssimo, tá bom? Pastel da feira, hein? Sagrado para muitos, né? Típico. Você não pode deixar de vir a uma feira sem comer um pastel, né? Senta, relaxa, come aquele pastel e aí começa a fazer a feira. Pode ser no final também da feira, não tem problema nenhum, tá bom? Pega uma pimentinha, cuidado, hein? Cuidado com condimentos, pimenta, ketchup, mostarda. Em se tratando de proctologia, se você tem alguma doença proctológica, hemorroida, proctite, fissura, evite condimentos. Nenhum estudo mostrou que o condimento causa hemorroida, mas inflama as hemorroidas se você tiver, tá bom? Torna as fezes muito ácidas e aí irrita o canal anal, te dá uma inflamação. Então, se você tem a doença anal, tem inflamação anal, não é legal o condimento. Mas, no meu caso, eu não tenho, vou dar aquela pimentazinha. Totozinho só, tá bom? E viva as feiras brasileiras, que elas nunca acabam. Cerrei a feira. Ótimo. Comprei nutrientes, comprei vitaminas, comprei minerais. E, acima de tudo, fibra. Muita fibra para que o meu intestino funcione bem. Junto com 2 litros de água, vai funcionar melhor ainda. Não se esqueçam que todas as doenças proctológicas incidem em populações que consumem pouca fibra, poucos vegetais, poucas frutas, poucos legumes. Hoje você tem suco com 20 gramas de fibra. Não come fibra se não quiser. Teu intestino, a função intestinal
tem relação com fezes macias, fezes com fibras solúveis ou insolúveis e bem hidratadas. De nada adianta você comer muita fibra e não tomar água, o cocô ficar duro. Muitos pacientes falam, doutor, eu como salada o dia inteiro, meu cocô é duro, você toma água? Não, sempre junto com líquido, tá bom? Feira feita, Dr. Paulo Branco, proctologista. Vocês encontram este vídeo no meu canal de vídeos do YouTube, proctologista Dr. Paulo Branco, ou no meu site www.drpaulobranco.com.br, tá bom? Feira feita, tchau.